Fala, guerreiro, o futuro policial penal do estado do Ceará. Você que está se preparando, junto comigo aqui, o professor Max Lima, vou destrinchar todas as leis de conhecimentos específicos para você. E agora a gente vai estudar mais uma lei de conhecimentos específicos, que é o Estatuto dos Servidores Públicos e Civis do estado do Ceará, que é a Lei 9.826/74. Olha só, essa lei é muito importante porque ela caiu no último concurso e ela tem enorme probabilidade de ser cobrada novamente nos novos concursos de Polícia Penal. Então você vai saber tudo que você precisa para poder gabaritar a Lei 9.826/74. Primeiro de tudo, antes da gente iniciar aqui a estudar de fato essa lei, é preciso você entender o que é que a gente vai encontrar nessa lei. Olha só, nessa lei a gente vai encontrar direitos do servidor. Isso mesmo. Olha só, você está estudando, você está batalhando para se tornar um servidor público. O Estatuto aqui do Servidor Público Civil do Estado do Ceará vai falar quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são suas obrigações. E o Estatuto também vai falar que caso você descumpra algum dever, você pode ter a possibilidade aqui de responder a um procedimento administrativo disciplinar e em decorrência desse procedimento administrativo, você pode receber uma punição. Então não é só direitos que a gente vai ver aqui no Estatuto, a gente também vai ver punições que são aplicadas ao servidor, obrigações, deveres legais, muitos conceitos importantes aqui estarão presentes aqui no Estatuto e a gente vai estudar tudo para você poder gabaritar a sua prova. Então vem aqui comigo no slide, para a gente já saber o que é que a gente vai estudar. Então a gente está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos e Civis do Estado do Ceará, que é a Lei 9.826/74. Olha só, veja que a lei é de 1974, ou seja, ela é antes da Constituição Federal, porque a nossa Constituição Federal é de 88. Olha só, a nossa CF é de 88. Então esse estatuto, nosso estatuto, ele é anterior à nossa própria Constituição. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, coisas que estão inconstitucionais. Isso mesmo. A gente vai ver coisas aqui no Estatuto que não estão de acordo com a Constituição. Por que, Max, que não estão de acordo com a Constituição? Porque eu primeiro tive aqui a entrada em vigor do Estatuto, no ano de 1974, e só depois eu tive a entrada em vigor da Constituição que é usada atualmente, que é a Constituição de 88. Então, diversos dispositivos estão inconstitucionais. E eu vou destrinchar quais são os dispositivos que não caem em prova, ou seja, os inconstitucionais, e você vai chegar na sua prova muito bem preparado. Então, essa é a nossa lei de 74, e essa lei é muito importante porque ela caiu, sim, no último concurso. Então, Max, basicamente, o que é que eu vou encontrar aqui nessa lei? Você vai encontrar falando de direitos, ou seja, os seus direitos como servidor. É uma lei que vai falar aqui de deveres, seus deveres como servidor público, obrigação, quais são suas obrigações suas como servidor público. A gente também vai falar aqui do regime disciplinar, qual é o regime disciplinar. A gente vai falar também aqui do PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar, e a gente também vai falar de sanções. Max, o que é sanções? Olha só, você como servidor público civil, você vai ter diversos deveres. Por exemplo, você como policial penal, você vai ter a atribuição de resguardar a custódia da pessoa privada de liberdade. Você vai ter a atribuição de fazer uma escolta, um atendimento, uma vigilância, uma orientação. São diversas atribuições suas como policial penal. E você tem que cumprir essas atribuições. Caso caso exista um desvio de atribuição, você pode responder por isso. Por exemplo, é atribuição sua prestar aqui a vigilância a pessoas privadas de liberdade. É atribuição sua garantir que o preso não fuja. É atribuição sua prestar atendimento à pessoa privada de liberdade. Caso você descumpra essas suas atribuições, tem a possibilidade de você responder a um procedimento administrativo disciplinar e você pode receber uma punição, ou seja, você pode receber uma sanção em decorrência desse descumprimento de uma atribuição sua. Olha só, quando eu falo especificamente sobre a Polícia Penal, é importante que você saiba que também existe a Lei Complementar 258 de 2021, que também vai falar do regime disciplinar aplicado aos policiais penais. Mas só que aplica-se tanto ao policial penal, tanto a Lei Complementar 258
258 de 2021, é a Lei Complementar 258 de 2021, como também vai aplicar a Lei 9.826/74. Então, ao policial penal, eu vou aplicar tanto o Estatuto do Servidor Público Civil, como também o RDD, que é a Lei Complementar 258 de 2021. Essas duas leis, em questão aqui de sanções e punições, aplica-se ao policial penal. Então, basicamente, o que você precisa entender é que, por exemplo, você como policial penal, se você descumprir um dever, descumprir uma obrigação, tem a possibilidade de você receber uma sanção, ou seja, uma punição. Então, o nosso estatuto não vai falar apenas de direitos, ele também vai falar de deveres e também de PAD e também aqui de punições. Lembrando que ao policial penal, de forma aí bem específica, também se aplica a Lei Complementar 258 de 2021. Olha só, esse nosso estatuto, ele não se aplica apenas aos policiais penais. Esse nosso estatuto aplica-se a diversas pessoas aqui do estado do Ceará, a diversos servidores públicos, não é só aos policiais penais. Então aqui se aplica de uma forma ampla aos servidores civis do estado do Ceará. Veja, eu não estou falando de servidores militares. Aos servidores militares, eu vou ter o próprio Estatuto dos Servidores Militares. Aqui eu estou falando de servidores públicos civis. Já já a gente vai ver a quem se aplica o nosso Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará. Então vem aqui comigo. Ó. Então é isso tudo que a gente vai estudar aqui no nosso Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Então, bora aqui para o nosso primeiro artigo. Ou seja, o nosso regime jurídico do funcionário civil, ó, lembrando que é o civil, não militar. O que é, Max? O que a gente vai estudar aqui, ó? Afinal, o que é esse estatuto, esse regime jurídico do funcionário civil? Ó? É o conjunto de normas e princípios estabelecidos por esse estatuto e legislação complementar. Reguladores, ou seja, vai regular o que, Max? As relações entre o Estado e o ocupante de cargo público. Ou seja, imagina que você passou no concurso, você passou aqui no concurso, você está aqui feliz, ó. E o que é que vai regular a sua relação com o Estado? O que é que vai regular? Ou seja, vai ter aqui o Estado, ó, e o que é que vai regular a sua relação com o Estado? Eu vou ter aqui, ó, o Estatuto. O Estatuto. Ou seja, o Estatuto vai ligar você aqui ao Estado. Ó. É o regime jurídico do funcionário civil, é o conjunto de normas e princípios estabelecidos por esse Estatuto e legislação complementar, reguladores, ó, das relações entre o Estado e o ocupante de cargo público. Então, basicamente, é o que vai trazer aqui um vínculo funcional entre você e o Estado. E eu vou trazer aqui diversas normas e princípios. Max, o que são normas? Normas aqui, ó, são regras. Regras que devem ser seguidas pelo servidor público. Max, e o que são princípios? Ó? Princípios. Os princípios, ó, é o espírito da legislação. A sua existência é de suma importância para o preenchimento de lacunas. Ó. Então, os princípios, ó, é importante para o preenchimento de lacunas. Para preencher lacunas. Por exemplo, olha só, alguma regra que não está prevista, imaginei que tem alguma regra que não está prevista no Estatuto. Não está prevista no Estatuto, mas pode estar sendo regulada aí por um princípio. Eu tenho diversos princípios a serem aplicados aqui ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Princípio da legalidade, princípio da moralidade, princípio da impessoalidade. Então, são vários princípios aplicados aqui ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Ou seja, os princípios, eles servem aqui para preencher algumas lacunas existentes. Os princípios é o espírito da legislação. É de suma importância aqui a existência dos princípios. E o que são as normas? As normas são as regras que devem ser seguidas pelo servidor. Então é isso que a gente vai encontrar no nosso estatuto. Então, recapitulando, ó, o regime jurídico do funcionário civil é o conjunto de normas e princípios estabelecidos por esse estatuto e legislação complementar, reguladores, ó, das relações entre o Estado e o ocupante do cargo público. Então, é isso que a gente vai ver aqui no nosso estatuto. Então, bora ver aqui agora o que é que diz aqui o nosso artigo 2. Olha só, a quem aplica-se o nosso estatuto?
Olha só, lembra que eu te falei que se aplica aos policiais penais? Beleza. Não vai se aplicar apenas aos policiais penais. Também vai se aplicar a um monte de servidor público do estado do Ceará. Então é uma lei que não vai cair apenas para o seu concurso da Polícia Penal. É uma lei que cai também para outros cargos. Então, se você está estudando essa lei e você vai prestar concursos para outros cargos aqui no estado do Ceará, é bem provável que vá cobrar essa lei também. Então, você estudando essa lei, você vai ter aqui muito conhecimento até mesmo para prestar outros concursos. Então, bora ver a quem se aplica essa lei 9.826/74. Olha só. Aplica-se o regime jurídico de que trata esta lei a quem? Olha só, aos funcionários do Poder Executivo, aos funcionários autárquicos do Estado, aos funcionários administrativos do Poder Legislativo e também aos funcionários administrativos do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho de Contas dos municípios. Beleza. A essas pessoas aplica-se o nosso estatuto. Só que veja bem, lá no artigo 257, eu vou ter aqui dizendo que o nosso estatuto também se aplica a algumas pessoas. Só que o nosso estatuto vai se aplicar a essas pessoas de forma subsidiária, ou seja, em regra, não vai se aplicar às pessoas do 257, mas subsidiariamente aqui pode-se estar aplicando o nosso estatuto a essas pessoas. Bora ver a quem que se aplica de forma subsidiária o Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Olha só, quando a gente vem aqui no 257, a gente tem a seguinte informação. Aplicam-se as disposições desse estatuto subsidiariamente, no que couber. Ou seja, no que couber, eu vou aplicar o nosso estatuto a essas pessoas. Quem, Max? Ao magistério estadual, ou seja, aos professores, os professores da rede estadual. Se aplica o nosso estatuto no que couber. Beleza, a quem também, Max? Ao magistério estadual em todos os graus de ensino. E a quem, Max? Também, ao pessoal da Polícia Civil de carreira e aos funcionários, então também se aplica aos funcionários de carreira da Polícia Civil. E a quem, Max? Que também se aplica, e ao pessoal da Polícia Civil de carreira e aos funcionários administrativos do Poder Judiciário. Então, funcionário, ADM do Poder Judiciário. Então, essas pessoas, se aplica o estatuto no que couber. Então, não se aplica em regra, e sim se aplica aí no que couber. Então, bora dar continuidade aqui, já que a gente já sabe a quem se aplica o nosso estatuto. Beleza? Artigo 3, funcionário público civil. Afinal, qual é o conceito? O conceito de funcionário, que é o conceito trago pela nossa legislação. Funcionário público civil é o ocupante de cargo público ou o que extinto ou declarado desnecessário, o cargo é posto em disponibilidade. Bora comentar aqui um pouco. Olha só. Primeiro de tudo, essa nomenclatura aqui de funcionário público civil, ela está em desuso. Você tem que entender que o que você precisa usar, o que você deve usar é servidor público civil. Ou seja, servidor público civil é quando aqui você é nomeado para o cargo, por exemplo, você vai se tornar um servidor público civil. Essa nomenclatura de funcionário público civil está em desuso. Por quê, Max? Olha só. Quando eu falo aqui de funcionário, olha só. Por quê? Porque segundo as disposições constitucionais em vigor, servidores públicos são todos aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com os órgãos e entidades governamentais integrados em cargos ou empregos de quaisquer delas, União, Estado, DF, municípios e suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, olha só, por exemplo, tem aqui você, quando aqui você passa no concurso e você vai trabalhar aqui na PP, na Polícia Penal, você vai ser um servidor público civil da Polícia Penal do Estado do Ceará. Então, é isso, esse vínculo aqui que você tem com o Estado, um vínculo trabalhista. Ou seja, trata-se de designação genérica e abrangente, introduzida pela Constituição Federal de 88, uma vez que até a promulgação da Carta hoje em vigor, prevalece a denominação de funcionário público. Então, essa denominação de funcionário
de funcionário público civil, é muito mais correto a gente usar servidor público civil. Mas para fins aqui da nossa lei 9.826 de 74, a gente vai usar funcionário público civil. Mas já saiba que o correto mesmo é usar servidor público, beleza? Para a identificação, ó, dos titulares de cargos na administração direta, considerando-se equiparados a eles, ó, os ocupantes de cargos nas autarquias, aos quais se estendia o regime estatutário. Então, a partir da Constituição de 88, desaparece o conceito do funcionário público, passando-se a adotar a designação ampla de servidores públicos. Ó. Basicamente é isso aqui que eu quis falar para vocês. O que é usado atualmente, ó, é servidores públicos e não mais funcionário público. Distinguindo-se no gênero uma espécie, os servidores públicos civis, que receberão tratamento nos artigos aqui 39 a 41. Então, basicamente, ó, como eu falei para você, o nosso estatuto ele é de 74, ele é anterior à Constituição. Então, a partir da Constituição, a gente começa a usar a nomenclatura de servidor público. Então, você, quando passar na Polícia Penal, você vai ser um servidor público do Estado do Ceará. E um professor, quando passa no concurso do Estado, vai ser um professor servidor público do Estado do Ceará. Então, é basicamente essa nomenclatura que você deve aprender. A nossa lei 9.826/74 usa a nomenclatura do funcionário público civil porque ela é anterior à Constituição. Mas você já sabe aí todas as informações. Então, bora dar continuidade aí ao nosso estudo. Beleza. O que é que você também precisa saber? Ó? Que funcionário público civil é o ocupante do cargo público ou que, extinto ou declarado desnecessário, o cargo é posto em disponibilidade. O que é disponibilidade, Max? Basicamente é o seguinte, ó. Imagina que você é um funcionário da área administrativa desse órgão aqui, ó. Imagina que o órgão é chamado órgão ABC. Você trabalha aqui nesse órgão administrativo, você ajeita papelada, faz um monte de coisa aqui nesse órgão. Tá aqui você todo feliz trabalhando. Imagina que esse órgão aqui, ó, o cargo que você ocupava aqui, o cargo foi declarado extinto. Ou seja, o seu cargo nesse órgão ABC não existe mais. Não existe mais. O que é que vai acontecer com você? Você vai ser posto em disponibilidade. Você vai ser posto em disponibilidade. E apesar de que você está em disponibilidade, você vai continuar sendo servidor público. Por quê? Porque ó, o funcionário público é o ocupante do cargo, ou o que extinto ou declarado desnecessário, ó, imagina que seu cargo aqui no órgão ABC foi declarado desnecessário. E você é posto em disponibilidade, você continua sendo servidor público. Max, e o que é disponibilidade? Ó? Disponibilidade é o afastamento de exercício de funcionário estável em virtude da extinção do cargo ou da decretação de suas desnecessidades. Então, basicamente é o seguinte, você trabalhava lá no órgão ABC, você prestava algum serviço aqui importante para o órgão, mas o seu cargo foi declarado desnecessário, não precisa mais de você. Mesmo assim, quando você é estável e você é posto em disponibilidade, você continua sendo servidor público. Então, basicamente, é isso que você precisa saber. Então, o conceito de disponibilidade está previsto aqui no artigo 77. Então, você está em disponibilidade, ó, tá? Então, você está em disponibilidade, e mesmo estando em disponibilidade, você continua sendo servidor público. Beleza, então é isso que você precisa saber. Olha só. Unindo aqui o conceito de disponibilidade, você também precisa ter conhecimento sobre o artigo 56. O que é o artigo 56? Aproveitamento é o retorno ao exercício do cargo do funcionário em disponibilidade. Então, basicamente é o seguinte, ó, você estava aqui, né, todo felizão, trabalhando no órgão ABC. Era um órgão aqui muito importante. Você estava prestando aqui serviço, só que seu serviço aqui foi declarado desnecessário, não precisam mais de você. Então, você ficou aqui ó, em disponibilidade. Você está em disponibilidade. Aí você estava lá sem fazer nada. Olha o que foi que fizeram com você. Mandaram você trabalhar aqui no órgão CDE. Olha só, é um órgão parecido. Não é o mesmo, né? Não é a mesma função, mas mandaram você trabalhar aqui. Quando mandaram você vir para cá, ó, chamaram você. Ou seja, aqui é onde entra o conceito de aproveitamento. Olha só, para você entender. Quando você estava trabalhando lá no órgão ABC, você ganhava, imagina que R$3.000.
Só que sua função foi declarada desnecessária, você ficou em disponibilidade, você ainda é servidor. Aí imaginam que, para o bem da administração, mandam você trabalhar no órgão CDE. É uma função parecida com a sua, não é a sua função. Apesar de você estar trabalhando no órgão agora, que é um outro órgão, é totalmente diferente do seu, porque você estava aí em disponibilidade, você vai continuar recebendo os vencimentos do seu antigo trabalho. As funções que você exercia no seu antigo trabalho vai ser aqui a mesma remuneração, apesar de você estar fazendo aqui, no caso aqui, trabalhando aqui não na mesma função que você exercia. Então, no caso, o aproveitamento é isso. Ó. Aproveitamento é o retorno ao exercício do cargo do funcionário em disponibilidade. Então, isso é o aproveitamento. Então, dessa forma que você consegue entender. Beleza. Bora ver aqui o que está previsto aqui no nosso artigo 4º. Olha só. Artigo 4º. Cargo público é o lugar inserido no sistema administrativo civil do Estado, caracterizando-se por um determinado conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente. Por exemplo, ó, o que é um cargo público? Imagina que o cargo tem um cargo existente, ó, de policial penal. É o cargo que você vai ocupar, beleza. Esse cargo aqui que você está estudando, policial penal, você está estudando e você vai passar. Max, e o que é esse cargo de policial penal? É o lugar inserido no sistema administrativo civil, caracterizando-se por um determinado conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente. Então, não é temporário. Então, olha só. Quando você tomar posse e você estiver trabalhando aqui na Polícia Penal, você vai ter o cargo de policial penal e você vai ter diversas atribuições. Por exemplo, você vai ter atribuições de fazer escolta, de fazer vigilância, custódia, atendimento, assistência às pessoas privadas de liberdade. Tem diversas atribuições que você vai ter que cumprir como policial penal e são atribuições de natureza permanente. Para sempre serão ali suas atribuições: escolta, atendimento, vigilância, assistência, orientação às pessoas privadas de liberdade. Então são atribuições aí que não são transitórias, mas sim de natureza permanente. E quando você estiver ocupando o cargo de policial penal, você vai ter que cumprir essas atribuições. Então é dessa forma que você visualiza aqui esses conceitos previstos aqui no artigo 4º. Então beleza. Você vai ter que diversas atribuições que, inclusive, se você quiser dar mais uma aprofundada, você vai lá na Lei 14.582/09, que lá vai dizer quais são as atribuições da Polícia Penal no seu artigo 1º. Beleza. Então, o que é que você também precisa entender sobre o artigo 4º? Olha só. Exclui-se da regra conceitual deste artigo o conjunto de empregos que, inserido no sistema administrativo civil do Estado, se subordina à legislação trabalhista. Beleza. Artigo 5º. Para os efeitos deste estatuto, considera-se sistema administrativo o complexo de órgãos dos poderes legislativo, executivo e suas entidades autárquicas. Agora a gente vai falar aqui do provimento dos cargos, que também é muito importante. O que é o provimento, Max? A gente vai ter diversas formas de provimento. Olha só, vou resumir aqui para vocês, um resuminho aqui para vocês sobre as formas de provimento. Formas de provimento que estão previstas aqui no nosso estatuto. Então, lembrando para você também, ó, que o nosso estatuto ele não se subordina à CLT. Por quê? Porque a CLT ela é própria de empregados privados, empregos públicos e também de sociedade de economia mista. Então, a gente está falando do Estatuto do Servidor Público Civil. Cada estado vai ter o seu estatuto e também a União vai ter o seu. Então, é nesse sentido. Olha só. Primeiro, lembrando que, quando eu falo aqui de provimento, eu estou falando do ingresso. Ingresso. Ou seja, a pessoa vai entrar no cargo público. E desde 1988, que foi a entrada em vigor da nossa Constituição, a única forma de ingresso efetivo, ou seja, aquela pessoa que entra para ficar no cargo público, é através de concursos públicos, aqui de provas, ou até mesmo aí de provas e títulos, e pode ser sem concurso, Max. A pessoa pode entrar no serviço público sem concurso? Até pode, mas só que não será efetivo. Pode ser que, por exemplo, um temporário. Pode ser que um servidor temporário. Pode ser um servidor temporário. Então, a pessoa pode ingressar no serviço público sem concurso? Pode. Mas aí, por exemplo, pode ser um servidor temporário. Agora, para ingresso efetivo, é somente através aí, de concurso
concurso público, que pode ser de provas ou até mesmo aí de provas e títulos. Então é nesse sentido que eu vou fazer aqui um esquema bem massa para você levar para a sua prova. Então quando eu falo de provimento, eu estou falando do ingresso. Então eu tenho dois tipos aqui de ingresso. Eu tenho um ingresso originário. Eu tenho aqui o ingresso originário. Max, como é o ingresso originário? É o primeiro vínculo com o serviço público. É o primeiro vínculo com o serviço público. É o primeiro contato aqui, ó. Primeiro vínculo. E aqui eu tenho a nomeação, que é o primeiro vínculo com o concurso público. E essa nomeação, ó, ela pode ser em um cargo aqui efetivo, por exemplo. Max, o que é o efetivo? É aquele cara que fica no cargo, permanente. Ele veio para ficar. Já eu também tenho aqui a nomeação em cargo de comissão. Max, o que é o cargo de comissão? É aquele que vai exercer direção, chefia, assessoramento. Esse cargo aqui de comissão, ó, pode ser de carreira ou não. Então esse cargo de comissão, ele pode ser de carreira ou não, e ele é de livre, ó, livre nomeação, e ele também é de livre, ó, exoneração. Livre nomeação e exoneração. E esse cargo aqui em comissão, ó, pode ser aqui de carreira ou não. De carreira, ó, de carreira ou não. Beleza? De carreira ou não. Então, Max, como é que faz para ser uma nomeação aqui em um cargo efetivo? Através de concurso. Concurso, que pode ser de provas ou até mesmo aí de provas e títulos. Beleza? Esse é o provimento originário. Max, e o derivado? E o derivado. Ou seja, aqui ó, tem a ver com a pessoa que já está em um cargo público. Aqui é o derivado, ou seja, ela parte aqui de uma alteração na vida funcional do próprio servidor. Eu tenho, por exemplo, aqui ó, a promoção. Marcos, o que é a promoção? A pessoa vai aqui progredir dentro da própria carreira. Pode ser que é uma promoção ó, por antiguidade ou até mesmo aqui merecimento. É uma promoção, ó, um crescimento na própria carreira. Beleza? Anota isso aí que é importante. Reintegração, ó, outra forma aqui de provimento derivado. Reintegração. Olha só, a reintegração, ela tem a ver com o retorno daquela pessoa que foi desligado ilegalmente. Ó. Por exemplo, o cara foi demitido ilegalmente, depois ele retorna aí por meio da reintegração. Ou seja, ele foi demitido ilegalmente. Ó. Aí lembra que esse I de reintegração tem a ver com o ilegal. Beleza, eu tenho aqui o aproveitamento. Tenho aqui o aproveitamento. O aproveitamento ó, é daquele que está em disponibilidade. Ó, o retorno do que está em disponibilidade. O cargo do cara foi declarado desnecessário e ele fica recebendo ali o proporcional, né? Enquanto não acha um cargo ali equivalente ao seu. Então ele fica esperando uma vaga que seja compatível. Então o aproveitamento tem a ver com o retorno à disponibilidade. Max, e a reversão? A reversão ela tem a ver com o retorno do aposentado, ó, retorno do aposentado. Então essas aqui são as formas de provimento derivado que são constitucionais. Então associa, ó, esse V aqui, olha só, você associa esse V aqui, ó, esse V você associa ao VEI, que é o retorno do aposentado. É só um bisuzinho para você levar para a prova. Aproveitamento, Max, quem é que aproveita? Aproveita quem está sem fazer nada, ou seja, aproveita o disponível. Max, esse I é de quê? De reintegração, que é o retorno do desligado, ilegalmente, ou seja, falei aqui de ilegal, ó, retorno do ilegal, aí ele retorna. Promoção aí também é crescimento aí na própria carreira. E a nomeação originária pode ser aqui por meio aqui do cargo efetivo, ou até mesmo aqui em comissão. Então grave isso aí para a sua prova. Agora eu vou destrinchar aqui os demais artigos.
Olha só, os cargos públicos do Estado do Ceará são acessíveis a quem? A todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em lei e regulamento, ou seja, você preenchendo os requisitos, você pode ocupar o cargo público. De acordo com a natureza dos cargos, o seu provimento pode ser em caráter efetivo ou em comissão. Então a gente tem dois tipos, ó. A gente tem o efetivo, ou até mesmo aí em comissão. Max, me dá um exemplo. Vou dar um exemplo aqui na Polícia Penal de um cargo em comissão. Por exemplo, o cargo de diretor da unidade prisional é um cargo em comissão. Ali é um cargo comissionado. O cara vai receber ali uma gratificação para estar exercendo o cargo de diretor. Outro exemplo de cargo comissionado na Polícia Penal, já que a gente está estudando aqui especificamente para esse concurso, chefe de segurança e disciplina, chefe de equipe, gerente administrativo, veja, são cargos em comissão. Agora, me dá um exemplo aí, Max, do cargo efetivo. Olha só, o cargo de policial penal é um cargo efetivo. Você vai entrar na Polícia Penal, você vai começar a trabalhar, você vai exercer o cargo de policial penal e esse cargo é de provimento efetivo. Mas agora, o de diretor da unidade prisional é um cargo em comissão. O cara está lá de diretor, mas já pode ser outra pessoa que vai exercer o cargo de diretor. Veja que o cargo de diretor não é permanente. Você pode ser diretor da unidade prisional e ficar algum tempo. Outra pessoa pode ser diretor e ficar algum tempo. Esses são os cargos em comissão na Polícia Penal, por exemplo. Agora, o cargo efetivo, que é de policial penal, ele aqui é de natureza permanente. Exemplo, você vai entrar como policial penal e você vai ficar lá no seu cargo, você não vai, só se você for demitido, no caso aqui, ou até você descumprir vários deveres funcionais e você for desligado aí do seu cargo. Então é dessa forma que você entende. Então eu tenho aqui o de efetivo, ou até mesmo aqui em comissão. Olha só, os cargos em comissão serão providos por livre nomeação da autoridade competente, dentre as pessoas que possuírem aptidão profissional e reúnam as condições necessárias à sua investidura, conforme se dispuser em regulamento. Por exemplo, o cargo de diretor é um exemplo aí de cargo em comissão, diretor da unidade prisional. Olha só, a escolha dos ocupantes de cargo em comissão poderá recair ou não em funcionário do Estado, na forma do regulamento. No caso de recair a escolha em servidor de entidade da administração indireta ou em funcionário não subordinado à autoridade competente para nomear, o ato de nomeação deverá ser precedido da necessária requisição. Olha só, a posse em cargo em comissão determina o concomitante afastamento do funcionário do cargo efetivo de que for titular, ressalvado os casos de comprovada acumulação legal. Beleza. Os cargos públicos são providos por. Então a gente vai ver aqui, quais são as formas que você vai acessar a um cargo público. Quais são as formas que você vai ingressar, que você vai ter acesso a um cargo público. Ou seja, quais são, Max? Bora dar uma olhada aqui, São várias. A gente tem, na lei, né? A gente tem a nomeação, a gente tem a promoção, a gente tem o acesso, a gente tem a transferência, a reintegração, o aproveitamento, a reversão, a transposição e a transformação. Max, por que você colocou alguns verdes e outros aqui vermelho? Olha só, esses que estão verdes são os que estão de acordo com a Constituição. Então, nomeação está de acordo com a Constituição. É constitucional aqui esse meio de provimento. Max, e a promoção? Também está de acordo com a Constituição. Acesso, o acesso, ele não está constitucional. Transferência, também não é constitucional. Reintegração, existe também. Aproveitamento, também. Reversão, também. Agora, transposição e transformação, todos aqui que eu coloquei de vermelho e coloquei o X, é porque estão inconstitucionais. Então, provavelmente aí não vai cair na sua prova esses. Por quê? Porque não estão de acordo com a Constituição. Então, beleza. Olha só, um ponto importante de você saber aqui é que a nomeação, ela é um ato de provimento, originário. Provimento originário. Max, por que é um ato de provimento originário? Porque é a primeira vez que você está ingressando aqui na administração pública. É a primeira vez que você está ingressando aqui na administração pública. É um ato de provimento originário. Ato de provimento originário. Max, e esses demais aqui, E esses demais, ou seja, os que estão constitucionais,
Tem vários aqui, né? E os demais, Max? Esses que estão inconstitucionais, ó, que estão constitucionais, né? Que é a promoção, a reintegração, o aproveitamento e a reversão. Esses aqui, ó, são atos de provimento secundário, ó, ou seja, derivado. Provimento, derivado. Ou seja, não é originário, é derivado. Por que é derivado? Porque eles derivam de um provimento anterior. Então, beleza, é isso que você precisa saber. E quando eu falo aqui, ó, que o acesso é inconstitucional, porque aqui tem a ver com você ter acesso a outro cargo público que não seja o seu. Transferência, ó, tem a ver aqui com o provimento vertical, que também é inconstitucional. Ou seja, você acessar outro cargo. Transposição, ó, também está inconstitucional, e transformação também. Então é isso aí que você precisa saber. Agora bora estudar aqui as formas de provimento. O primeiro, ó, é a nomeação. Bora detalhar aqui um pouco. O que é a nomeação, Max? Olha só, a nomeação será feita em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na Constituição, ou até mesmo, ó, em caráter efetivo, quando se tratar de nomeação para cargo da classe inicial ou singular de determinada categoria funcional, ou até mesmo, ó, em comissão, quando se tratar de cargo que assim deve ser provido. Então essa é a nomeação. Promoção. A promoção, ó, é a elevação do funcionário à classe imediatamente superior àquela em que se encontra dentro da mesma série de classes, na categoria funcional a que pertence. Por exemplo, você aqui passou na Polícia Penal, né? Olha só, na Polícia Penal vai ter a promoção. Você vai entrar como nível 1, depois você pode ir para o nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Então, existe uma promoção dentro da própria Polícia Penal. Conforme vai subindo aí o seu nível, vai aumentando o seu salário. Então, uma observação importante para você saber sobre esses conceitos aqui aplicados à Polícia Penal do Estado do Ceará. Beleza? Então, a promoção, ó, é a elevação do funcionário de classe imediatamente superior àquela que se encontra, ó, dentro da mesma série de classes na categoria funcional a que pertence. Acesso, ó, lembrando que o acesso é inconstitucional. Ó, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia, ó, ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Constituição, ó. Olha só o que diz a Constituição no seu artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, DF e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, isso aqui que é importante, ó. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. E também, ó, a Constituição Estadual diz: a investidura em cargo ou emprego público, na administração direta, indireta e fundacional, depende de prévia aprovação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, ressalvadas apenas as nomeações para cargo em comissão, declaradas em lei de livre nomeação e exoneração. Então, o acesso está inconstitucional. Transferência, ó. A transferência também está inconstitucional. Ó. Súmula 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público, destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. E de acordo com a Constituição também, ó, mesmo fundamento aí também se aplica à transferência. E também o mesmo fundamento aí da Constituição Estadual. Olha só, a reintegração. A reintegração. Então, o que é que a gente precisa saber sobre a reintegração? Lembra desse I? É o retorno do desligado, ó. Desligado de forma ilegal. Ó. Então, esse I você associa ao ilegal. Ó. A reintegração, que decorrerá de decisão administrativa ou judicial, é o reingresso, ó, do funcionário no serviço administrativo com ressarcimento dos vencimentos relativos ao cargo. Então, falando de reintegração, é o retorno, ó, do desligado ilegalmente. Imaginei que o cara foi demitido ilegalmente, ele retorna talvez da reintegração. Beleza? Aproveitamento, ó, o que é que diz o aproveitamento? Artigo 56, é o retorno ao exercício do cargo do funcionário em disponibilidade. Foi o que eu expliquei anteriormente. Reversão, esse V você lembra do
O velho, ó, é um bizu aqui, é o velho, é o idoso. Por quê? Reversão é o reingresso no sistema administrativo do aposentado por invalidez, quando insubsistente, ó, os motivos da aposentadoria. Então, falei de V, ó, esse V tem a ver com o velho. Transposição, ó, lembrando que a transposição e a transformação também estão aqui inconstitucionais. Então, desses aqui que eu mencionei, você já sabe aqui quais os que caem em prova, os que é necessário você saber na prática, mas todos estão aqui de acordo com a Lei 9.826/74. Beleza, é isso que você precisava saber. Lembrando aqui que a nomeação é a de provimento, ó, originário, e os demais são derivados. Artigo 10. Ó. O ato de provimento deverá indicar a existência de vaga com os elementos capazes de identificá-la. E o disciplinamento, ó, normativo das formas de provimento dos cargos públicos referido nos itens, ó, é objeto de legislação específica. Beleza. Então ó, finalizando a nossa primeira aula, e a gente vai dar continuidade aí nos demais blocos a destrinchar toda a lei aqui 9.826/74. Lei muito importante aí para a sua prova da Polícia Penal. Então conta comigo aí para atingir a sua aprovação. Tamo junto!